Patrícia Costa. Que alegria estar com você em mais um Papo Sintonia, trazendo um dos pilares aqui do nosso programa, que é a educação para a cidadania, para a construção de uma saúde melhor, de uma vida melhor do planeta, a construção da cultura de paz. Isso nos interessa bastante e é por isso que, mais uma vez, e ao longo desse ano de 2024, nós teremos a honra, a alegria e a satisfação de estar aqui na presença da Ana Santos. Ela que é pedagoga, presidente da União das Sociedades Espiritualistas, Filosóficas e Científicas e também religiosas, a Unisóis, uma instituição que ela cofundou em 1989, coordenadora da Casa das Religiões Unidas da Bahia. Nós estamos aqui hoje para falar sobre algo de grande importância, a Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa. Oi, Ana, bem-vinda. Bom dia, Patrícia, bom dia aos nossos ouvintes, a todos aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube, né? Então, nós temos o nosso agradecimento especial a todos que estão neste momento comungando com esse momento de falar coisas interessantes, coisas produtivas, coisas que deverão ser constantemente faladas e não esperar que venha uma semana de harmonia para se falar sobre isso. E mesmo na semana, talvez muitas pessoas nem saibam que existe, já existe há 11 anos, vamos falar um pouco do histórico dessa semana, como que ela foi criada, mas ainda precisamos colocar no calendário mundial um momento para se pensar na harmonia, quando isso deveria ser algo já do nosso dia a dia, do nosso convívio, né? Que a harmonia fosse algo praticado independente de ser uma declaração da ONU. Com certeza, Patrícia, eu concordo com você, e a gente percebe, né, que desde quando começou, quem vem divulgando muito mais são as organizações que já trabalham com essa intenção, mas que necessita de um apoio do poder público, dos órgãos de educação, direitos humanos, tudo, enfim, para que se fale sobre essa semana, trazendo ações práticas, movimentos abertos, né, onde várias religiões possam estar dando o seu conhecimento, as pessoas visitando, se tivesse exposições sobre a cultura de cada religião, tudo isso, quanta coisa bela poderemos fazer. Pode ser feito, com certeza. Temos condição para isso e temos pessoas e temos organizações que poderão ajudar a fazer uma iniciativa desse nível. E que a gente possa começar pequeno mesmo, né? Uma entrevista como essa, os órgãos de imprensa, as escolas que têm aí as suas semanas pedagógicas que antecedem esse momento de carnaval. Claro que fevereiro pulsa, né? A cultura da alegria, a festividade no mundo inteiro e aqui no Brasil, nossa cultura é muito forte, mas ter essa semana mundial de harmonia interreligiosa dentro desse momento também é muito válido e precisamos colocar luz sobre isso. E cada um, à sua forma, pode dar a sua contribuição. É por isso que nós estamos aqui. Porque a compreensão mútua, o diálogo entre as diferentes crenças e religiões é algo fundamental para a construção da cultura da paz. Se a gente não consegue se entender entre as religiões, fora de quem está ali praticando a espiritualidade, vivendo, fica muito mais difícil, né? Se dentro das religiões a gente não consegue... Não, e a gente tem que ver também, Patrícia, o seguinte, nós estamos falando de uma cultura, a gente está falando de educação, nós estamos falando aqui de corretas relações humanas, que é uma coisa que é imprescindível, a humanização da humanidade. Sim. Então, eu não vou ser um religioso que só vou estar conectado com Deus dentro da minha igreja, na hora que eu estou fazendo um culto. Eu quero sair de lá, vou brincar no carnaval, vou ter meu momento de alegria, esse momento que é importante na vida de todos os seres humanos, é ter alegria, que é o combustível de nossa vida, mas saber ter alegria e saber conviver com os outros no momento de alegria, isso é importante. Muitas vezes não é nem pela religião que se faz alguma violência, mas até usar os cotovelos para fazer violência. A gente tem que pensar, né? Estou pulando num bloco e estou mandando o cotovelo para o meu vizinho, como é que pode isso acontecer? E daí gera os movimentos, desentendimentos, e a gente tem que fazer desse momento que vai ser esse momento carnavalesco, que
procura reunir pessoas de todos os lugares. Pense bem, é um momento de união de todos, é momento de respeito, é momento de hospitalidade. Todo esse momento é o carnaval. E trazer essa cultura que também tem a sua beleza, né? Tudo tem beleza, basta que saibamos colocar. Pois é, e essa intolerância muitas vezes não é nem uma questão do diálogo, mas a intolerância, você passa na porta de um vizinho que é de outra religião e você já, né, nem fala, muda de lugar, ou fala mal, ou tem uma série de julgamentos, então mudaram um pouco essa mentalidade. Com certeza, Patrícia. Então, essa semana de harmonia interreligiosa, a gente sabe que tudo começa pelo espiritual, e no momento que nós estivermos reunidos, espiritualmente unidos, o mundo terá a sua grande transformação. Por isso que é importante se trabalhar essa temática com a Semana de Harmonia Interreligiosa, com o Dia do Combate à Violência, com tanta coisa que se vem fazendo para poder se ter uma harmonia no planeta e para que todo mundo entenda de uma vez por todas, que parece que a lição não foi clara, que os mestres passaram, que todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos, estamos indo pelo mesmo caminho. Então, você que não sabia, está ouvindo essa entrevista, não sabia que existia uma semana, normalmente a primeira semana de fevereiro, né? E já acontece... Começa dia 1º de fevereiro, termina dia 7. Pronto. Então, exatamente, estamos no momento de finalização dessa semana, mas é importante que ela passe a fazer parte desse calendário de uma forma mais nítida, né? Para fazer parte do calendário e não só esperar essa semana, mas que também se desenvolvesse constantemente agora na nossa cidade situações, temas, festividades, alguma coisa que viesse relembrando todo esse momento dessa harmonia interreligiosa que precisa existir. Aqui em Salvador, por exemplo, através da própria Unisós, né, que já vive essa relação de diálogo, já promove internamente, também há propostas do que se pode fazer nas próximas semanas, e ainda, né, estamos hoje no último dia, mas como você bem fala, não é só uma semana, é trazer essa cultura da harmonia interreligiosa para todo o nosso ano, para toda a nossa vida. E agora eu quero dizer também uma queixa, né? Não vim aqui prestar queixa, sim, mas apenas dar um lembrete, que é quando se fizer movimentos desse tipo, que a gente tem o apoio de divulgação. Sim. Gente, falta isso, falta o apoio para todo esse trabalho, e nós estamos o tempo todo, vamos dizer, enxugando o gelo. E aí? Então, estamos nos nossos esforços, fazendo o trabalho, mas nós precisamos que tenha realmente uma divulgação, um interesse de trazer esse trabalho para o mundo, que isso é muito importante. Porque senão vamos ficar naquele lugar só de divulgar a ação que acontece exatamente pela falta da relação. Quando muitas vezes se tem centros, espaços religiosos são depedrados, são pessoas que são violentadas, agredidas. Uma pessoa, ela ou por ser uma liderança de uma entidade religiosa, e é isso que a gente assiste. Muitas vezes se coloca muito holofote em cima desses fatos e acontecimentos lamentáveis, mas é preciso também chamar a atenção para ações como essa, de uma semana mundial. E o mundo todo precisaria estar falando sobre isso nesse momento. Com certeza. Já que é mundial, né? Como você disse, né? Divulgar as ocorrências. Isso é importante para todo mundo saber o que está acontecendo, mas construir ações que vá realmente minimizando toda essa temática desse preconceito religioso que ainda existe, que isso não tem mais cabimento, né, nesse novo século, e nós estamos vivendo tantos momentos de constrangimento, né? Questão de harmonia de princípio masculino e feminino, que a desarmonia que existe aí é manchete, é notícia, e todo mundo sabe o quanto isso vem acontecendo no nosso planeta. Então, tudo isso, o preconceito religioso, racial, tudo isso vem tudo conjugado, tudo vem unido, porque nós estamos aqui numa vida, e a vida traz esse entrelaçamento, nada pode estar separado. Isso, então, por isso que estamos dizendo,
é fundamental trabalharmos, termos mais ações em cima dessa temática. Exatamente, é por isso que essa semana ela foi criada, né, para exatamente fomentar isso. Ela é designada como uma forma de promover a harmonia, não é isso, Ana? Entre todas as pessoas, independente da sua fé. É uma semana que incentiva a divulgação de mensagens, de entendimento, de fraternidade ecumênica nas igrejas, mesquitas, sinagogas, templos e nos locais onde o culto, né, a religiosidade, a espiritualidade, ela é fomentada. Com certeza. Agora, qual o grande desafio disso acontecer, de sair de uma semana para colocar isso na prática da nossa vida? E sempre nós estamos sendo testados na nossa vida, né? Parece que a gente vai recebendo os ensinamentos e tem um dia que a gente vai fazer a prova. Eu acho que agora é o momento da prova de todo o conhecimento que nós temos, né, do nosso aprendizado, que é grande demais, e é grande porque a gente sempre está tendo mestres que nos ensinam alguma coisa, a verdade é esta, né? Nunca estivemos sozinhos, também é uma afirmação que a gente faz. Então, a gente começa a ver o quanto isso é importante. Nós estamos dentro de uma escola, estamos dentro de qualquer lugar, e isso tem que ser trabalhado. A questão das corretas relações humanas, isso é importante, e isso fica dentro desse processo de humanização, porque a humanidade precisa se humanizar. A gente precisa acabar com essa violência, e ninguém vai acabar com violência, minha filha, se não se conectar com o divino, se não expandir sua consciência para saber aquilo que é bem, porque o que é bom para o outro é bom para mim também. E essa liberdade de poder viver, de expressar a sua fé dentro daquilo que você escolheu, né? Dentro do ritual que você escolheu, da estética que você escolheu, porque cada religião ela vai trazer isso, uma forma de celebrar. Os caminhos são diversos, mas o fim é único. O fim é único, o fim. Todos estão caminhando, buscando a mesma coisa. A mesma coisa, com palavras diferentes. Foi a finalização que nós tivemos no primeiro momento que nós nos encontramos com as pessoas que estavam ouvindo esse momento especial de unir religiões, unir tradições, unir instituições, e que disseram, depois de toda a nossa reunião, nós falamos a mesma coisa com palavras diferentes. Então, não tem por que não trabalharmos para o bem comum, né? Então, a gente só começou essa semana com essa reunião entre vocês. Já, inclusive, nós tivemos um encontro agora no dia 5, nós tivemos um encontro, foi uma live com a Casa das Religiões Unidas. Sim. E a Unisós faz parte também, ajudou a co-criar a Casa das Religiões Unidas. E dentro desse trabalho foi trazido o tema, esse tema tão importante da questão da harmonia dos princípios masculino e feminino, mas que também nós procuramos, nesse momento, dirigir as nossas bênçãos para todos os locais que estão vivendo momentos de conflitos. Conflitos que a gente pensou que ia acabar logo e que até hoje não acabou. Está sendo momentos realmente de conflito, momento de destruição. E ainda nesse momento que nós estávamos na live, projetávamos o quê? Os locais que estão em conflito, com a sua beleza natural, como era antes de destruírem. O próprio homem constrói e o homem destrói. Então, pense bem. O tempo, a energia, o esforço, o custo material financeiro que foi empregado para construir aqueles lugares, e depois de uma guerra, numa situação de conflito inexplicável, insana. A gente está falando tanto de inteligência artificial, cadê a nossa inteligência humana para poder criar e descriar tão rapidamente coisas tão lindas? Exatamente, porque também nós somos co-criadores, né? Exato. Deus é o supremo criador, mas também nós ajudamos a criar, porque a gente traz para o plano físico. Aquilo que o divino quer ver no planeta, a gente aqui traz. Pois é. Então, você veja. Pois é, e a gente fica pensando assim, tantos desafios que, enquanto humanos, né, sociedade, estamos enfrentando. Vivemos agora em uma pandemia, e aí o mundo precisa estar unido e em harmonia, em um mundo de crises, com consequências como essa que nós vivemos, agora também tendo os eventos climáticos extremos que estão afetando tão de forma negativa os lugares, a saúde, o bem-estar das pessoas.
uma semana para a gente pensar em harmonia. Se estivéssemos vivendo em harmonia, seria tão mais fácil enfrentar tudo isso. E o homem se desconectou tanto da natureza que chegamos a esse nível, né? Sim. Do que está acontecendo na parte climática. Então, você falou uma palavra que eu estava essa semana lembrando e comentei com algumas pessoas, pandemia. Eu me recordo que na época da pandemia, quando dava 6 horas, era Ave Maria, era tudo, a gente ouvia, né, nos prédios, todo mundo botando. Eu acho que está na hora de voltar a fazer isso de novo. Com a pandemia está aí, a gente já sabe a realidade da pandemia. Eu estou falando com essa realidade de conflitos que nós estamos tendo. Parava tudo para tocar Ave Maria, 18 horas, 18 horas, Ave Maria. Era lindo. Eu ouvia, então parava. Ave Maria, músicos, tocar para trazer a paz. Paz, gente, tem que ser a palavra-chave para poder a gente ter um resultado. Trabalharmos em torno disso, porque a arte é a maior riqueza. Ela traz tudo para o ser humano, ela traz tudo para a humanidade, porque a arte é que unirá a humanidade, como disse o grande Nicolas Eures. A arte unirá a humanidade, somente ela, porque ninguém é dono da arte. Nossa, e essa arte é essa forma de criar, né? De criar. A criatividade nos torna mais próximo ainda do divino, porque através da nossa criação, da nossa criatividade, da arte, a gente ali pode co-criar esse mundo. Você pode, porque na hora que você entra no trabalho de arte, você se conecta com a arte do Criador. Então, você traz para o plano físico, você não tem quadros que você olha, puxa, que energia eu senti desse quadro, desse local. São as boas energias que foram trazidas para o trabalho. Ana, e esse trabalho também, o poder, né, da oração, da colaboração interreligiosa, acho que essa Semana Mundial também vem destacar isso, né? Como todas as diferentes crenças, etnias, trabalhando juntas, podem construir um bem comum. Com certeza. Não tenho nem dúvida. É possível. No momento que você só olha aquilo que é comum a todos, que eu não fico defendendo o que é específico da minha religião, eu caminho, eu avanço. Porque une o que todo mundo o que é comum, e dentro desse processo do que é comum, você entra na construção. Aí você se fortalece, você vê todo mundo parecendo as abelhinhas trabalhando em torno de uma questão e não defendendo, né, o seu lado da religião, de coisas específicas. O específico é de cada um lá dentro de seu templo sagrado. Mas no momento que eu saio, eu olho para onde? Eu olho para o mundo. Então, se todos olharem para o mundo, vamos trabalhar por ele. Que eu acho que se nós estivéssemos do lado de lá, espiando, dando uma olhadinha aqui na Terra, a gente ficava assombrado. E, como se diz, a gente não pararia um momento de trabalhar pela paz se a gente visse o que está acontecendo no planeta, né? Então, como, né, fazer essa semana não ser uma semana, ser um mês, ser um ano, ser toda uma vida, que a harmonia interreligiosa e a não violência, a construção da cultura da paz também possa estar presente agora no Carnaval. Nós estamos bem nessa semana, onde o Carnaval, inclusive, traz um tema reforçando a beleza, a importância dos blocos afros, né, que remete aí também à questão das religiões de matriz africana, e eu tenho certeza que tem muita gente nessa hora que está virando o olho, virando a cara, achando que não é importante, mas é sim importante. Mas como é importante, e você veja como através da arte, né, você toma conhecimento, né, dessa cultura. O trabalho é muito bonito, né, porque para você fazer uma apresentação dessa, você tem que estudar, você tem que conhecer, tem que saber história. Se vou sair com minha escola de samba com o tema tal, eu tenho que pesquisar. Sim. Então você veja o nível de informação que existe também, que nós temos que estar atentos a isso também. E às vezes, muitas vezes, o argumento, não existe argumento para a intolerância, para a falta de respeito, muitas vezes vem da nossa ignorância sobre o que significa. Uhum. E aí tem todo um preconceito em cima de algo que a gente não conhece. Né? Exatamente. Até o próprio mestre disse isso, até na cruz, né? Pai, perdoai. Eu não vejo neles... Eu vejo neles a ignorância, né? Nossa. A ignorância, a falta do conhecimento é que nos leva a todo esse processo, né, de desentendimento, de desencontro com as pessoas, de falta de relacionamento, né? É a falta de conhecimento.
a gente pode dizer também o conhecimento, né, a ignorância, a falta de amor, de percepção, e o que mais poderia justificar essa violência, né, entre essa falta de harmonia que essa semana veio fortalecer? O desconhecimento, o que mais? O julgamento, o que pode estar por Não, trás? olha, Patrícia, eu vejo que a situação também, ela é uma temática que é profunda. Ela não tem só uma causa, ela tem várias. Nossa. Ela tem várias, você veja, tem a questão social, né? A questão da exclusão, que isso traz revolta, a questão de família, que hoje desmontou os lares, né? É mais fácil você saber a mãe, todo lugar agora a campanha é com a mãe, porque o pai não é lembrado, não é falado, por muitos motivos, eu não sei, os lares estão precisando de retomar, né, essa pauta de harmonia do seu próprio lar para que o mundo seja mais feliz. Mas isso tudo vem pelo indivíduo também, né? A questão emocional do indivíduo, que a gente precisa ser educado emocionalmente, isso é fundamental, e é isso que traz também, né, vai deslanchar essa temática, né, de grosseria, de coisas insanas, e que muitas vezes, depois que faz, a pessoa cai em si e diz, eu não deveria ter feito isso. Muitos fazem isso. Recentemente a gente viu, né, mas por outras questões não totalmente religiosas, mas sim, né, numa loja aqui, uma judia, a loja foi depedrada, a mulher trouxe a pessoa que agrediu a dona da loja, dizendo isso, várias palavras agressivas por não aceitar. A gente precisa viver um mundo de mais tolerância, né? Exatamente, exatamente. Então, educar mais o nosso emocional, isso é importante, né? Muito bom. Tem a parte educacional, em suma, está faltando uma grande revisão nessa temática. Trazer isso para as escolas. Trazer isso para as escolas, porque até as próprias crianças, elas assistem em casa a desarmonia da família, dos lares, do vizinho, entendeu? Então, tudo isso são registros que vão sendo feitos até nas nossas células e que precisa depois ter um trabalho para poder retirar todas essas manchas que ficam no nosso interno e que depois afloram. Ou seja, está aí lá no nosso inconsciente coletivo, não é só uma questão social, educacional, mas é muito mais profundo. A gente traz isso de muito tempo, essa intolerância. De muito tempo, né? Eu vejo que dentro da temática da educação, não ter só dentro da escola o educador, que tivesse o psicólogo, que tivesse assistente social. Você veja que a educação hoje é um processo para todos os profissionais. O próprio ensino religioso que foi deturpado durante muito tempo, né? Que não é um lugar para doutrinar não ninguém. É lugar. Mas está falando, por exemplo, se a gente mantém isso, uma semana como essa, Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa, dentro das escolas ali, no ensino religioso, é ensinar a isso. A não defender a minha religião e brigar com meu colega que tem uma religião outra. Mas como nós podemos juntos construir. Mas você veja, né, aí a questão da educação de valores. Isso é fundamental. Vamos trabalhar na escola. Agora vai ser a Semana da Cooperação, a Semana da Fraternidade, a semana... Tantos valores belíssimos que podem ser trabalhados para poder nortear todo o ensino dentro da própria unidade e criar ações para que eles, dentro da própria escola, aprendam a se unir. Ver o quanto é bom a gente viver unido e não em guerra um com o outro, né? Porque existem vários níveis de guerra, essas que estão acontecendo nos campos de guerra também, destruindo cidade, acabando com tudo, a guerra que está dentro do nosso lar, a guerra que está na nossa mente, porque uma guerra ela começa na nossa mente, ela não começa em outro lugar, não. Começa aqui, na nossa mente é que começa a guerra. Quando a gente vê esse resultado, né, essas ações de guerra, essa guerra macro, microguerras, elas aconteceram antes. E não houve espaço para o diálogo, não houve espaço para a cooperação, para a harmonia, e aí a guerra acontece. Quando eu vejo quando a gente fala que a guerra acontece na nossa mente, a gente já entra nesse treinamento de guerra na nossa vida comum. Olha, fulano ali. Se fulano me disser isso, eu já sei, eu vou responder isso. E se ela disser isso, eu respondo isso. Tudo isso é uma forma
que vai se trabalhando a mente para a construção da guerra e não para a construção da paz. Eu vou me vingar, eu vou fazer, vai acontecer. A última palavra vai ser a minha, ela vai ver. Ela vai ver. Ela vai ver. Ela que me aguarde, ela que me espere. Que me espere. Ou seja, tem violência. Aí, tem guerra aí na nossa fala, tem guerra aí no nosso pensar e tem guerra no nosso agir. Então, se eu digo isso, ela que me espera, ela que me aguarde, eu não posso depois ignorar a guerra que está explodindo no mundo. E que está tomando lastro, né? Maravilha. E como que é a Unisóis? Estamos só nesse início do ano de 2024. Está pensando esse ano, o que vai estar trazendo também? Como é que você já trabalha, para quem não conhece, esses 2 últimos minutinhos aí para a gente falar da Unisóis? Esse ano vamos elaborar o nosso calendário também, para que a gente também tenha uma convivência maior na questão interreligiosa, principalmente com os nossos ancestrais, né? Com a nossa tradição africana tão importante, que traz esse bojo de trabalho. Se a gente olhar a tradição indígena também tem muito a nos oferecer, com certeza, todos eles, né? E que dentro desse aspecto a gente também traga esse ano o nosso livro, contando a nossa história, e vamos ter também esse ano o nosso prêmio Nelson Mandela, né? Procurando pessoas, organizações, serviços que foram prestados à nossa coletividade, e que é muito bom a gente premiar esses lugares para poder incentivar, para eles se sentirem reconhecidos no trabalho. Que maravilha! Quando a gente traz luz para pessoas que estão fazendo isso, né, de forma voluntária, estimula outras pessoas a fazerem isso, né? Não é dizer, os jovens estão demais, não. Traga jovens que estão fazendo cultura. Pois é. E mostre. Está tendo guerra, está tendo esse trago, então vamos mostrar o positivo. O positivo que existe, isso é importante. Exatamente. Não só o negativo. Gente, Ana Santos, pedagoga, presidente da União das Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, Científicas e Religiosas, Unisóis, que promoveu essa live ao longo dessa semana e está aqui, reafirmando a importância da Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa. Obrigada, Ana. Obrigada, Patrícia, por mais essa oportunidade e pela consciência, né, de todos aqui de estar divulgando um assunto tão importante. Muito obrigada. E faça você também. A semana acaba dia 7, mas continua aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, no seu bairro, onde você quiser fazer a harmonia acontecer. O Em Sintonia não acabou, não. Esse foi mais um Papo Sintonia. Até o nosso próximo encontro.